Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. E hoje possamos ser mais alertas, mais atentos à palavra de nosso Senhor, para que Ele toque o nosso coração e nos ajude com o Espírito Santo de Deus a nos moldar em pessoas melhores hoje do que ontem nós fomos com os nossos irmãos. Glória ao Senhor, meu Deus. Vamos à nossa leitura e à posterior oração. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame aos outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta e a desunião, as divisões. E as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 ao 26. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com este povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. E Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas
são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Mateus, capítulo 13, versículos 31 ao 44. Então, irmãos, o agir de Deus é intrincado, complicado, mas ao mesmo tempo é bem simples. Nós temos, todos nós, a liberdade para agirmos e sermos como quisermos. Desde a nossa criação é assim. Deus nos fez livres para tomarmos as nossas próprias decisões. E foi e é assim para que aprendamos que para tudo há consequências, para o bem ou para o mal. Deus nos explica em Gálatas, mas isso está impresso em nós, como um chip pré-programado de fábrica. Sentimos quando algo que fazemos é certo ou errado, e colheremos obrigatoriamente os frutos daquilo que cultivamos em nós. Nós somos o solo de Deus, e Ele não nos deixou sós, deixou o Espírito Santo para nos ensinar o que é aquilo que devemos cultivar. São as sementes que vão gerar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Tudo isso é a semente do grão de mostarda que Deus já nos deu, pequenina, latente, e que é o verdadeiro tesouro que devemos cultivar dentro de nós. Entendem essa analogia? Pois bem, a semente está lançada. Qual delas que você deseja fazer crescer? Agora, amigos, vamos orar, vamos nos ligar ao Pai e fazer os tesouros escondidos de Deus brotarem em nosso caminho, em nosso coração. Glória a Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, preparando o nosso solo interior, a nossa mente, para absorver os nutrientes corretos para o bem e as boas práticas, elevando as nossas vibrações e nos adubando com a fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois Tu és o sol e a chuva, o agricultor de nossa vida que nos criou, e espera em nós o fruto que a Tua infinita bondade gerou e aguarda colher. Ó Pai, meu Pai eterno, quanto que ainda não sabemos, quantas coisas erradas já fizemos, somente por causa da Tua infinita paciência e misericórdia, que não fomos ainda consumidos no fogo eterno. Nem sei como agradecer, Senhor, por tudo que já fez e ainda fará em nossas vidas. Obrigada por ainda confiar e apostar em nós. Tu sabes o que vai em nosso coração. Sabes que sou falho
e pecador. Por isso, Senhor meu Deus, eu vos peço a sua força e a coragem para lutar e perseverar nas mudanças, enfrentar as provas que o Senhor preparou em nosso caminho. O Senhor sabe de minhas dificuldades, preciso da tua mão para me guiar, iluminando o nosso caminho e afastando o maligno que neste mundo reina e deseja a nossa perdição. Que Jesus possa nos guiar pela mão, pois é os teus propósitos que desejo servir e os frutos da tua vontade que desejamos te entregar. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa quinta-feira a todos. Caminhemos com Jesus, que a nossa vitória somente Ele nos garantirá.